Estamos. Recording in progress. Yes, pessoal, salve Maria. Então, a todos, Manuel, Salve Maria. Cenário, Salve Maria, Francisco. estamos na conversa, tratamos e continuamos com o nosso projeto que começamos, que é apresentar detalhadamente ou o que for conveniente da nossa parte, detalhar ou comentar sobre o livro de Monsieur de Lassalle, A Conjuração Anticristã. Hoje, achei por bem juntarmos dois pontos, porque têm muita ligação entre si, que é a respeito da concepção dos dois primeiros capítulos do primeiro tomo, as duas civilizações e a dupla concepção de vida, né? Como é que ela nasceram, essas duas civilizações. Então, Manuel, Genário, apresentações rápidas para podermos começar. Se apresentem, por favor. Salve Maria, Manuel. É Genário Ivan, catequista da Igreja Católica, não conciliar, mas em transição e um pouco conservadora, aliás, mas pronto, catequista apenas da Igreja Católica. Manuel, o áudio está a funcionar? Ou ainda está tratado dos assuntos, dos pontos? Boa noite, consegue ouvir? Sim, agora sim. Ok, daqui o irmão Fábio, o irmão Manuel, não, bom, seguidor católico, certamente, e membro à distância da Fraternidade de Sacerdote São Pio X. Ok. Assim que essa é a apresentação em peça. Para quem não me conhece, eu sou Francisco Sequeira, catequista da Igreja de São José Carmelo, aqui em Luanda, próximo da Maria Pia, se assim posso dizer, da paróquia da Sociedade da Conceição, na Sé Catedral. Bem, sem apresentação geral, né? Eu sou católico, né? É Sim, suficiente. graças a Estamos todos Deus. católicos que estamos aqui. Bem, pronto. Então, para hoje, estamos aqui, o tema, juntando, penso que é conveniente juntarmos esses dois pontos, porque esses dois pontos do tomo do primeiro capítulo, ou da primeira parte, ele trata de assuntos que estão bem relacionados. Tá, né? Então, eu trouxe aqui um dossiê pequeno para poder fazer alguns comentários antes de começar a passar a palavra para fazerem vossos comentários. Então, você telegrafa e tratar aqui alguns pontos. Primeiro é que o livro em si, falando das duas civilizações, é conveniente também tratarmos da própria palavra civilização, que é a refinação da cultura, né? Então, uma pessoa civilizada que é a pessoa que tem uma refinação, tem uma cultura refinada. É dirigida diretamente para aquelas pessoas que vivem na cidade. Então, cidadão, cidadania, civilização, tem elas, são palavras sinônimas, estão relacionadas umas para com as outras. E aqui, eu penso que o Monsenhor aproveitou-se desse capítulo e também deste trecho, desse título, relacionando com o título do livro de Santo Agostinho, que é a Cidade de Deus, que a princípio ele trata de uma frase bem famosa: dois amores erigiram duas cidades, Babilônia e Jerusalém. Aquela é o amor de si até o desprezo de Deus, esta é o amor de Deus até o desprezo de si. Então, mostra já a realidade do mundo, a luta da realidade do mundo. Também Santa Agostinho faz menção disso. Parece que essa realidade do mundo que está do princípio de nossos primeiros pais Adão até no tempo do nosso Senhor Jesus e hoje conosco, tá, né? Dois amores.
um amor por si mesmo de Adão, preferiu a si mesmo até desprezar Deus, que representa a cidade da Babilônia, que é a confusão, e a Jerusalém, que é a cidade da salvação, né? Da verdadeira felicidade. Tá? Amor de Deus até desprezo de si, que não Senhor Jesus que se desprezou a si mesmo. Que é a igreja que faz, né? Se doa totalmente para quê? Para poder salvar os seus filhos, né? Durante o percurso do ano. Então, pois bem, e este ponto, este livro vai fazer menção, tá, né? Sobre a felicidade, né? A felicidade, se nós virmos muito bem, ela é tratada também no livro A Política de Aristóteles. Aristóteles faz menção de vários tipos de bens, vários tipos de felicidade, né? Porque o ser humano tem a busca da felicidade, tá? E a felicidade está relacionada com as ações humanas, e as ações humanas têm a ver com a moral, tá, né? Daí que diz que a moral é a reta forma no agir. Olha, nós quando estamos a agir, nós agimos perante contacto com um ser exterior. Agimos para pegar um bem, bem dito. E os bens têm a sua própria classificação. Existem os bens inferiores, que é dito que segundo Santo Agostinho, são aqueles bens em que nós podemos utilizá-lo bem ou mal, mas não é necessário para a nossa existência. Como, por exemplo, a cama, né? Eu estou na cama, falando já. Então, para mim poder viver não é necessariamente ter uma cama, né? Mas é bom ter uma cama, tá? Temos uma cama aqui, tá? Para poder usar. E é um bem. Eu posso usar bem com essa cama, eu posso usar a mão para poder fazer que para poder acolher pessoas. Eu também posso usar a cama para poder usar meios de poder fazer atos ilícitos, né? Inconvenientes. E também existem bens intermédios. Esses bens intermédios são necessários para a nossa vida, mas eu posso usá-la bem e eu posso usá-la também mal. Posso dar um exemplo, a minha vida, tá? A minha vida é intermédia, né? Não é um bem absoluta, né? Então, com a minha vida eu posso usá-la bem, eu posso usá-la mal. E existem também bens absolutos, que é a virtude, o Deus em si mesmo. São esses bens que, absoluta que só pode se usar bem. Não temos como usá-lo mal, tá, né? E é necessário para a nossa existência. Então, assim, Deus é necessário para a minha existência, eu não tenho como usar mal Deus, tá, né? Eu me uso, mas não estou usando Deus, não estou me enganando. Então, a virtude não temos como, tá, né? Estou a falar aqui das virtudes teologais, tá, né? Porque as virtudes cardeais, elas têm seu acesso e seu defeito, então tem que ser sempre no equilíbrio. Então, as virtudes têm que ser bem executadas. Então, só isso aqui que trata a moral apega-se a isso. Daí que o ser humano tende a buscar, agir para buscar uma felicidade. Agora nos perguntamos, se a felicidade da busca é o bem, que bem é este? Se existem vários tipos de bem, então devemos nos pegar aquele que o ser humano está sempre a recorrer atrás. Os nossos primeiros pais disseram que seriam como deuses. Olha, ele viu que ele tem um bem absoluto, Adão é muito inteligente. Mas também ele sabia que ele não poderia ser como Deus. Então, ele buscou uma irracionalidade na razão, que fizeram irracionalista com uma nova ciência. A ciência racionalista é uma irracionalidade na razão. Ele sabia, porque sabe que um ser inferior, como o símbolo de que é da serpente, não inferior a Deus, não pode lhe dar sugestões iguais a Deus. Sabia disso. Mas ele tentou. Tentou porque por causa do desejo próprio, porque aí também tem o pecado do orgulho. Então, todo pecado, toda moral em si mesmo, parte na conservação também da razão humana. E não é só simplesmente a fraqueza humana a se deixar cair facilmente pelo quê? Pela falta de disciplina da vontade, mas também da nossa própria razão. Daí que está aqui o objetivo, né? Como diz aqui desse trecho de Bossuet, o objetivo do homem é ser feliz. Isto não é exclusivo dele.
as naturezas inteligentes não têm vontade nem desejo senão para a sua felicidade. E acrescenta, nada de mais razoável, porque o que há de melhor do que desejar o bem? Dizer a felicidade assim, encontramos no coração do homem um impulso invencível que o impele, isto é, que o empurra a procurar a felicidade. Se quisesse, não poderia se desfazer dele. É o fundo de todos os seus pensamentos, o grande móvel de todas as suas ações. E mesmo quando ele se atira à morte, é por estar persuadido de achar do nada uma sorte preferível àquela na qual ele se vê, para o qual tende todas as inteligências, sem exceção. Tá vendo? Mesmo quando ele está a tentar se matar, mesmo porque está tentando ver uma felicidade aí, tem uma felicidade aí, tem um bem aí. Tá? E é também bom fazer essa distinção que, por falta de algumas dificuldades que a inteligência, a vontade, depois do pecado original, né? E as sensibilidades têm essa dificuldade de captar os bens exteriores é que nos leva a cairmos com alguns pecados e cairmos em algumas falhas e nos enganarmos. E as pessoas, algumas pessoas também, pelo fato de conseguirem ter uma razão mais elevada, acabam facilmente levar aquelas pessoas mais distraídas. Então, criar esse movimento para poder dar propostas falsas de felicidade, falsas felicidades. Falsas felicidades por quê? Porque aqui na Terra também existe uma felicidade, felicidade natural, né? Mas não uma felicidade absoluta. Daí que a igreja aplica o termo bem-aventurança para distinguir da felicidade normal, essa felicidade mais simples que nós temos, que são temporárias. Porque propriamente felicidade é aquela felicidade que não pode ser recebida. Daí que Jesus também, ao nos suscitar, a nos convidar para podermos ir atrás da felicidade, ele nos propõe as bem-aventuranças, bem-aventurança dos pobres, então são esse tipo de virtudes que nos elevam a receber um bem elevado, tá, né? Já aqui na Terra, que é uma participação do que vamos receber lá no céu, tá? Então são essas felicidades. Pois bem, a dupla concepção de vida. A civilização cristã deu uma concepção de vida diversa daquela que gera de origem da civilização pagã, Benito. Assim sendo, o modo de vida cristã, tá, né, age de um nascimento de vida diferente daquela que é de origem da civilização pagã. Tá? A civilização pagã, se nós vimos bem, nosso primeiro pai Adão teve dois filhos, o Caim e Abel. Depois dos Caim e Abel teve a sua descendência. Teve já os do Sem e teve depois os outros, as suas descendentes, até chegar no Noé, que teve a diversidade dos povos, né? Benito? Que teve do Sem, o Cã e o Jafet. É dito também que a descendência que conservou a fé são os do Sem, que vem dos semitas, né? De onde vem depois Abraão, de Abraão vem depois os povos judeus, tá, por aí. E tem do Cã, que é aplicado, é relacionado, empurrado para nós, né? Que eram já os pagãos. Também do Jafet, que esse todos esses povos que Deus quer unir, que Deus quer unir toda ele, que Deus uniu até, bendito, na sua igreja, né? Os filhos de Sem, os filhos de Cã e de Jafet, tá, né? Que todos aqui que tenham e todos esses povos, todas essas três personagens, têm ligação diretamente com Adão. Então, do paganismo teve seu declínio no pecado original. E nós vemos também Sodoma e Gomorra, em companhia limitada. Todos eles queriam buscar bens aparentes, felicidades aparentes. Tá? E essa felicidade aparente que eles vêm sempre à procura, porque o homem está sempre à procura da felicidade, e acabando por se enganar, também por causa da dificuldade do corpo humano. O corpo humano não está sempre bem apto para poder pensar, para agir bem.
Daí que a igreja também criou os sacramentos para poder ver nosso socorro, porque as virtudes não são suficientes, as nossas ações não são suficientes. Precisamos mesmo da graça. Precisamos mesmo da graça. Então, está aí o complemento correto da civilização cristã. Além de nós criarmos um projeto para que possa nos criar felicidade aqui na terra e no céu, tem a proposta da igreja também, que os pagãos não têm, é de recebermos a graça em si mesmo, de vivermos já uma vida sobrenatural aqui na terra. Essa é uma das felicidades que, segundo os que não têm conhecimento, não tem como também oferecerem isso, não tem como também ver isso como um bem. Né? É necessário transmitirmos isso como um bem, para eles saberem que realmente isto é um bem. E por fim, um ponto que que trouxe também aqui é quanto à Idade Média e a Renascença. Esse é o último ponto também que ele faz referência, né? Dá aqui um spoiler no livro desses dois pontos sobre a Idade Média e a Renascença. É que a Idade Média conseguiu construir toda essa realidade da civilização cristã e chegou até no século XIII. Século XIII, já nos anos 1200 e tal, né? Século XIII. O impulso de imprimir, tá aqui como diz, o impulso imprimido à sociedade pelo cristianismo começou a diminuir. Dissemos no século XIII. A liturgia o percebe, os fatos demonstram. Inicialmente houve a paralisação, depois o recuo. Esse recuo, ou melhor, essa nova orientação foi logo tão manifesta que recebeu o nome de Renascença, tá, né? Renascimento da cultura pagã para substituir de novo a civilização cristã, que foi um produto tão grande da igreja antiga, dos anos 500, né? Como começamos a converter os pagãos, os bárbaros benditos, né, que invadiram depois a Roma, a Igreja Católica teve um trabalho muito grande, né, com feudalismo, depois do feudalismo pelas cidades, que ia na Idade Média. Então, depois teve esse recuo, né, os povos depois tentaram fazer um esforço grande de colocarem homem, ser humano no lugar de Deus. Daí que tem a Renascença, com as suas culturas, com seu modo, com os cânticos, com o romance, as literaturas novas. Tudo isso abriu, foi abertura para facilitar outros pontos que vão vir a seguir. E depois iremos de falar da Revolução Francesa, são já as consequências, né? O modo de pensar, tudo isso partiu já daí. Então, esses são a introdução longa. Pensei que ia ser telegrafo, não consegui ser telegrafo. Eu tentava falar muito rápido por causa disso mesmo para tratar um pouquinho do que o tema nos prepara desses dois temas, né? Introduzem isso, trata desses dois pontos, tá? Sobre as duas cidades, uma que quer o bem do ser humano aqui na Terra e no céu, e outra que só quer criar uma felicidade aqui na Terra, como fosse que já não existe mais nada aqui na Terra. É isso aí. Bem, Manuel, esse é o meu comentário de abertura. Tem a palavra. Bom, o comentário é assertivo, sintetiza tecnicamente o primeiro, o primeiro capítulo. Conseguem ouvir, certo? Sim, sim. Bom, Enfim, vamos ouvir. bom, sintetiza o primeiro capítulo que aborda as duas civilizações, a civilização cristã e atualmente a civilização dita moderna, eh, que teve o seu início no, com a Renascença, como disse o irmão, o irmão Frank, que pronto, a Renascença é o ponto de partida da civilização moderna. Mas este modernismo, eh, a Igreja sempre acompanhou de perto, com uma preocupação, porque o modernismo não é nada mais do que o regresso do paganismo, mas com permissão social. O modernismo pronto, é o protestantismo a larga escala e, portanto, não tem como
a igreja não se opor a esta onda, a este mal que afeta todos os homens. E foi nisto que nasceram dentro da igreja e não só nas sociedades, movimentos e homens que se opuseram a esses erros, porque são erros ah, que custam às almas que Nosso Senhor tanto sofreu para redimir. Bom, a nossa sociedade, a sociedade da qual fazemos parte, é a sociedade cristã. E a sociedade cristã trouxe ao mundo, chegou ao mundo e fez o homem compreender que devia procurar numa outra direção a felicidade cuja necessidade não cessa de atormentá-lo. Destruiu aquela noção que o paganismo tinha de que a felicidade é muito material, a felicidade é reino maior que outro reino, é pessoa ou indivíduo maior que outro indivíduo. O que não vai de acordo com o que nos ensinou nosso Salvador, né? Pela sua palavra, persuadiu-nos, ensinou-nos pela sua palavra, perdão, persuadiu-nos por sua morte e ressurreição e nos mostrou que a vida presente é uma vida, mas que não é a vida que seu Pai nos destinou. A vida presente é apenas uma preparação para a vida eterna. Aquela é o caminho que conduz a esta. Temos que viver nesta vida para fazermos parte da vida futura. Quer dizer que nós estamos em via, estamos numa caminhada de término na estrada para o céu. Bom, esta vida é uma vida de formação, é uma vida que elabora sentidos para podermos no futuro contemplar contemplar no céu Deus face a face. Mas também ela requer esforço da nossa parte e, sobretudo, requer a participação efetiva da Igreja na sociedade pelo reinado de nosso Senhor Jesus Cristo. E é isso que foi destruído, digamos assim, em parte depois das revoluções que tivemos nos séculos passados. Inclusive, o Monsieur Lefebvre diz que a Terceira Guerra Mundial já aconteceu, a Terceira Revolução também, só que nós não já percebemos que foi este próprio concílio, foi uma revolução, mas uma revolução espiritual, porque veio tornar a igreja uma igreja ecumênica. Ora, se a igreja é ecumênica, hoje em dia a igreja já não pode gritar aos quatro ventos que fora da igreja católica, não há salvação. Hoje a igreja já não pode dizer que ela é única e verdadeira. Hoje a igreja não pode dizer que sem os sacramentos os homens não vão ao céu. Hoje a igreja não pode dizer muita coisa, porque ela mesma, não a igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo, mas os membros, aqueles maus elementos que se infiltraram na nossa igreja, passaram essa imagem, construíram esta nova imagem, por isso é que se diz que é uma igreja conciliar, porque na medida que nós vamos assistindo, se vocês tiverem a oportunidade de conversar com um sacerdote ou um bispo. Continue. Bom, muito obrigado outra vez pela palavra. Bom, para resumir, eh, mais o primeiro capítulo do que o segundo. Não sei se, como estamos abordados de uma vez, por isso é que era um pouco complexo. Portanto, no primeiro capítulo, é mais ou menos o que já foi dito, a luta entre as duas sociedades, a sociedade cristã e a sociedade moderna, ou civilização, que podemos considerar a civilização pagã, que é oposta ao espírito de sacrifício, ao desapego, que é mais ligada à vida dos bens, ao socialismo e o bem-estar da vida presente. Mas isto não vem sem consequência, porque à medida que o espírito cristão penetrava nas almas naqueles séculos passados, nas almas e nos povos, e elas cresciam na luz e no bem. Por isso é que nasceram as universidades, a medicina era controlada, não era uma medicina de agora que
até o homem consegue ficar mulher fisicamente. Então, a decadência do espírito cristão promove a ascensão do espírito pagão. E hoje, mais do que nunca, é um facto patente, não é? Diríamos que no século XIII, com os grandes santos, São Francisco de Assis, São Domingos, São Luís de França, Santa Elizabeth da Hungria e outros, a humanidade conheceu uma elevação muito estrondosa, considerável, que infelizmente decaiu por volta do século XIV, também não demorou muito tempo, né? Foi um retrocesso que arrebatou a sociedade e conduziu à situação atual, já começou há um bom tempo. Isso com o socialismo, o fim obrigatório da civilização passou a ser a civilização moderna. Estamos a ver hoje a destruição da família e cada um por si, Deus para todos, ou seja, o fermento da civilização pagã produziu os últimos efeitos e está a produzir até agora. E procura a todos os custos a livre utilização dos prazeres, não é? Quer que o homem não lute mais contra isso. E talvez, já estamos a assistir em alguns pontos do mundo, poderemos voltar a povos contra povos, nação contra nação, e certamente é um prenúncio da vida, da vinda do Messias. Agora, a dupla concepção de vida, que é o capítulo segundo, não sei se vamos tratar já agora, irmão Francisco, ou irmão Franco, estamos a tratar os dois capítulos de uma vez ou separamos? Sim, estamos a relacionar os dois já, tá, né? Porque tem muita relação. Sim, sim. Bom, essa dupla concepção eh, sim, praticamente é a relação, é o paganismo empurrando o gênero humano para o declive em que o pecado original nos colocara, não é? Dizendo que o homem está sobre a terra para fruir da vida e dos bens. O pagão não ambicionava nada, o pagão não conhecia o que é a vida eterna, porque mesmo entre os judeus, que já tinham uma certa ideia, eles não acreditavam na vida eterna, eles não acreditavam, eles estavam sempre focados a Jerusalém, aqui, a Nova Jerusalém, o poder sobre a terra. Então, como já disse antes, o cristianismo chegou a mudar esta ideia de que a vida presente é tudo, é tudo o que nós conseguimos. Mas aquilo que não tem cabimento pela natureza, né? Nós conseguimos depois da vinda do dom gratuito do Espírito Santo, do batismo, e a mentalidade dos homens foi mudando, porque sozinhos também não conseguiríamos. Começamos a ter este germe que foi depositado em nós e agora cremos efetivamente na vida eterna, mas como sabemos ainda há denominações cristãs que olham para Jesus Cristo como um anjo. Não creem que nós seremos a imagem e semelhança de Deus, que seremos transformados e seremos como Ele é. Muitos creem ainda que no futuro o paraíso é um paraíso carnal, é um paraíso carnal, extremamente carnal, com frutas e tudo. Mas Nosso Senhor já deixou claro que o reino de Deus não é um reino de comes e bebes. Então, para ter noção desta dupla concepção, aqueles que viverem segundo o paganismo vão certamente perder a vida futura, e aqueles que viverem segundo a fé, segundo a vontade de Deus, verão Deus como Ele é. E para reforçar e terminar, dizer que nem os anjos que são inteligências puras, isso está aqui é uma passagem que está aqui neste livro, eles não veem Deus. Eles veem a si mesmo na substância, podem contemplar diretamente a substância da mesma natureza, anjos e anjos. E com mais razão nós, as substâncias inferiores, os animais. Mas eles não podem ver Deus como Ele é. Deus é uma substância, né, digamos assim, à parte, de uma ordem infinitamente superior. E o maior esforço que o espírito humano conseguiu para qualificá-lo é de ato puro. E a revelação nos diz que Deus é uma trindade de pessoas na unidade da substância, a segunda engendrada pela primeira, a terceira que procede das outras duas, e isso numa vida de inteligência, de amor, que não tem começo nem fim. E Deus como Ele é, amá-lo como Ele se ama, nisto consiste
a beatitude prometida. Está acima das forças da natureza criada e mesmo possível para compreendê-lo. Esta natureza devia ser ou deve ser nada menos que igual a Deus. Portanto, o Evangelho nos diz, na pessoa de São João, né? Bem amados, diz o apóstolo São João. Agora somos filhos de Deus. E aquilo que um dia seremos ainda não se manifestou. Seremos semelhantes a Ele, e que nós o veremos tal como Ele é. E esta transformação também atinge o plano espiritual para os anjos, serafins, querubins, todas as ordens de seres celestiais, porque, como disse nosso Senhor Jesus Cristo, Deus habita numa luz inacessível. E sou filho, vi o Pai, sou pai, conheço o filho, sou filho, conheço o Pai. Então, É para isso aí. conseguirmos essa vida, Hum. não é? É suposto que nós nascemos de novo, como era o que nosso Senhor Jesus Cristo assinalava quando falava a Nicodemos, um novo nascimento. E esse novo nascimento não é nada mais que o batismo. Então, em suma, é isso. Somos novos filhos espirituais e estamos nesta luta de concepções. A concepção da vida pagã e a concepção da vida, da vida espiritual. Olha, Mas, uma das objeções ou do slogan que muitos se levam às pessoas hoje que não creem muito na Igreja Católica é a respeito sobre o progresso e a ciência, né? E foi conectado falsamente que a Idade Média é a Idade das Trevas. Já acredito que já ouviram falar exato. sobre isso. Patrícia Genário, Sim, sim. Santo e os demais. Já ouviram falar? Já. Sim, sim. Que está Ok. tratado que a Idade Média, para a civilização, da Idade Média é uma Idade das Trevas. Então, eu gostaria também que comentassem um pouquinho sobre isso, né? Sobre essa falsa ideia de que a Igreja a Idade Média é uma Idade das Trevas e o progresso, o tempo atual, trouxe a felicidade concreta, né? E se continuasse na Idade Média, não poderíamos chegar no progresso que temos hoje, nas ciências que temos hoje. O que tem a comentar quanto a isso? Ok, conseguem me ouvir, né? Sim, sim. Sim. Ok, pronto, é comum dizer que a Idade Média é a Idade das Trevas, justamente porque houve novamente o surgimento de uma história denominada Renascimento, né? Que pronto, comumente é mostrado como a volta do paganismo ou dos hábitos pagãos e vamos dizer que o desenvolvimento em si do modernismo e também consequentemente da mentalidade moderna, né? Que depois, com os CV2 em companhias limitadas, foi o alastrar, né? Da ferida, né? Uma ferida que se calhar já estava com alguns pontos e né? E depois veio alastrar. Então acho que é necessariamente pelo retorno eh, dos costumes de uma antiguidade, né? Ou seja, do próprio Renascimento. Por isso é que a Idade Média é visto neste ponto, desta forma. Então, é um critério próprio que eles criaram, um slogan próprio que eles criaram para poder se sentir mais à vontade, desculpa, sentirem mais à vontade em querer enganar ou criar novos projetos às populações, nas nações, né? E tentar apagar o sol, tentar tapar o sol com a peneira. Mano, o que tens a comentar quanto a esse ponto, né? E uma vez que é isto mesmo que também o decreto sílabo também fala, tá? Que há uma condenação já no tempo de Monsenhor de Lacy, já estava a ser mesmo muito debatido e a igreja estava a ser atacada sobre isso, porque é um período é um período que eles já passaram da idade
já passaram das revoluções em companhias limitadas. Então ele comeu tudo aquilo, estava naquele tempo do ambiente, que a igreja estava sendo apertado e tudo mais. Ele viu o Concílio Vaticano primeiro, então todas essas informações, todos esses debates, todas essas perseguições, essas, todas essas acusações que a igreja recebeu, acolheu, tá, né? E por vezes até parecia que ela não respondia, mas respondia com os seus documentos. Eu queria aqui comentasse também um pouquinho disso. Se realmente a igreja, se não existisse o renascimento, será que o progresso e a ciência ia continuar de forma que está ou poderia até ser melhor? Bom, aqui é preciso, antes de tudo, identificar o acusador. Quem acusa a igreja disto? Quem acusa a igreja dos católicos? Comumente são ateus, comumente são protestantes e protestantes, maçons, todos esses, e pessoas que não se identificam com a fé, não se identificam com a vida futura. Tudo que eles veem é o agora, então. Daí já responde-se esta, esta falsa ideia de que a igreja não quer que os homens evoluam, a igreja não quer que a sociedade evolua. Não, o que a igreja diz é o seguinte: toda civilização que não vem da ideia de Deus é falsa. Toda civilização que não entende a ideia de Deus é curta. Toda civilização que não é penetrada da ideia de Deus é fria e vazia. Então, todas essas expressões da civilização dizem que a civilização perfeita é um Deus melhor visto, melhor adorado, melhor servido pelos homens. Ora, mas essas pessoas são os ditos intelectuais, e eram os ditos intelectuais naquela época, na época do Renascimento, os intelectuais, os sábios. E hoje em dia, no ano 2024, são os influencers. Vocês conseguem olhar para esses influencers e ver como é que eles são. São aqueles que dizem que tudo é permitido, tudo é bom, não há pecado, não há isso, então por que que Deus faz, por que que Deus é assado, por que que Deus é cozido? São essas pessoas. Então, a dificuldade que o homem tem, a maior dificuldade que o homem tem, é de subjugar a si mesmo. Como diz São Paulo, é preciso aniquilar o homem velho, fazer nascer o homem novo. E isso respalda na sociedade. Por quê? Porque a sociedade é constituída por homens. Então a mudança se opera primeiro nas almas, não é? E se as almas perdem a concepção de que o fim é Deus, de que o fim é a vida eterna, perdem-se. E onde é que quem será o inimigo? O inimigo, a princípio, será Deus. Mas como Deus não é um homem, né? Deus, perdão, Deus, o Pai, a Santíssima Trindade, não é um homem aqui na Terra que eles possam atingir, porque quando Jesus esteve aqui como homem Deus, foi atingido, foi morto por causa da moralidade que ele impunha. Onde é que eles se voltam? Se voltam aquilo que representa Deus. Automaticamente se voltam contra a igreja. Porque se você vê hoje, por exemplo, pegamos um, um dos nossos famosos aqui, que conhecemos bem, a Titica, que fez a cirurgia e tá mulher. Se ele dizer que você não é mulher, a sociedade vai te criticar. E quando ele vai dizer, por que é que você diz isso? Nós dizemos isso que é com base naquilo que Deus nos revelou. Nós dizemos que os afeminados, os ladrões, não reinarão o reino de Deus. Não é porque nós, católicos, constituímos esta verdade. Não, nos foi dito, nos foi revelado por Deus, e Deus não nos engana, nem se pode enganar. E quem é que tem autoridade de falar essas coisas? A igreja. Portanto, eles dizem, não, a igreja está a atrasar o modernismo. A igreja não quer que a medicina faça isso ou aquilo. A igreja não quer que eh, o acesso à internet não seja controlado. Vocês conseguem ver que uma criança de 16 anos, um adolescente de 16, 17 anos,
já viu mais mulheres nuas do que o rei Salomão, por causa da pornografia, muitos deles. Porque eles têm a ideia de que o rei Salomão tinha um harém, pensavam que o rei Salomão tivesse convívio com todas aquelas mulheres daquele harém, mas era uma forma de demonstrar propriedade e bênção e riqueza naquela altura. Mas hoje um jovem, um homem da nossa idade, já viu muito mais mulheres nuas do que o rei Salomão. Então são essas barreiras que a igreja criava, porque eram barreiras moral. A sociedade devia progredir, mas com a ideia de que tem que ir para Deus. Se a ciência evolui é para nos levar mais para Deus. Se a medicina evolui e tudo o que deve evoluir é para nos levar mais para Deus, não é para mero gozo dos prazeres carnais, das paixões. Então é esta a dificuldade que têm os ditos intelectuais e influencers para acusarem, que lhes faz acusar a Santa Igreja. Olha, até não sei, é muito contraditório dizer isso, que a maioria dos ateus até acabam por confessar, outros mesmo acabam por exaltar. Dando só um exemplo, os renascentistas deram o nome de gótico às construções católicas. Não fomos nós que demos, foram eles que deram, taxando a Igreja Católica de gótico, tá, né? As capelas, aquelas catedrais grandes da Idade Média. Hum. Então, eles taxaram o nome de gótico, só que a palavra gótico é uma palavra como posso dizer, é um termo com ideias nos que da linguagem bárbara dos vikings em companhias limitadas que refere-se à divindade, à grandeza. Então, para desmerecer aquelas capelas, eles deram um nome mais conveniente, que até hoje eles chamam gótico com grande reverência. Eles chamaram para poder taxar, para poder Exatamente. humilhar e insultar, mas acabaram por dar um nome mais conveniente ainda. E vimos que as regras da física, da química, da biologia, tudo isso já na Idade Média. A economia vem como por exemplo, a economia. Fala um dos grandes escritores, esqueci até do livro, Como a Igreja Católica Construiu a Civilização Europeia Ocidental. Yeah. Uhum. Um dos autores, um americano, sim, que se converteu e escreveu um livro assim, semelhante. Ele fala que a economia surgiu na escola quê? Na Idade Média, na Espanha, numa das universidades da Espanha. Né? Não começou com. A ideia de economia não começou propriamente academicamente, não, com, com Adam Smith, né? No tempo já do iluminismo. Não. Muita gente fala que Adam Smith é o pai da economia moderna, mas a partir daí. Se nós vemos até na contabilidade, tá, né? O Lucas Pacione, tá? O rei da contabilidade moderna foi um franciscano, um franciscano. Se nós olharmos até a maioria das leis da astronomia, né? A astrologia já é outra coisa que a igreja condena. Todos eles têm nome da igreja, de cientistas, de padres católicos. Tá, né? O próprio mesmo Copérnico, em companhias limitadas, tá? Tudo isso partindo da Idade Média. Vejamos que teve épocas que sim, que eles colocam com razão, mas que não detalham convenientemente todas as informações. É o caso do Galileu, tá, né? E também quanto as más ações de maus desejos ou maus julgamentos, né? Pessoais que se aplicavam, né? Nas guerras que existiam naquelas investidas da Idade Média para o Renascimento, como por exemplo no caso da Santa Joana d'Arc, né? A traição que os franceses fizeram, que até deixar que os ingleses depois os ingleses, né, conseguissem ter a abertura de fazer a condenação dele. A própria igreja também favoreceu isso. Mas a igreja depois veio desmerecer e condenar todas aquelas coisas erradas. Então, a igreja é conduzida por seres humanos. E sendo conduzida por seres humanos, tá, né, vai ter algumas fraquezas humanas, de tal forma que as Sagradas Escrituras também demonstram alguns trechos que parecem serem erradas, mas não são erradas. São são impressões humanas que foram escritas no próprio livro, mas tudo isso vem
vem para poder mostrar que Deus usou esses meios mesmo fracos para poder nos levar à grandeza. É isso que a igreja sempre vem tocando, vem apontando e acabamos por nos esquecer. Outro ponto também que se toca muito é quanto a respeito de que o progresso não poderia avançar. Claro que o progresso poderia avançar porque para ter um efeito tem que ter uma causa. A causa de todas essas pessoas do Renascimento foi mesmo a Idade Média. Eles encontraram já uma universidade para poderem estudar, encontraram algumas leis que a igreja organizou, tá, né? A única coisa diferente que eles fizeram, que não deveriam fazer, que é de mão, é dar abertura para todo mundo pensar e falar, tá? Não convinha. E é isso que ele se vangloria, é a única coisa. E dizendo que a ciência, como por exemplo a química, a física e outras ciências que surgiam no tempo de hoje, teve maior abertura porque teve a liberdade de expressão e outras coisas mais. Não cola, porque a ciência sempre cresce no progresso, independentemente da civilização. Assim, os gregos, os egípcios tiveram progresso deles também. Tiveram progresso simples e de ciência. E na Idade Média foi a ordem mais elevada. A ciência em si já falava, já tinha analogia e voltava para Deus. Só que tirou-se tudo isso. Quando no Renascimento colocou-se o homem, agora tudo está nada com o homem. Toda a nossa ciência está voltada para o homem, está meramente horizontal. Já não temos nada vertical, isto é, não tem nada da terra para o céu. Então, essa é a nossa dificuldade que nós temos que nós temos que os tempos de hoje apresentam, as sociedades apresentam, as civilizações apresentam. Mas tem algo também que queria perguntar e deixar aqui na bola. É quanto, tá, né, a situação de que a igreja já colocou como condenação a respeito a respeito da vida, né? Da vida em si mesmo, da vida humana, da vida em si, e também a respeito da escravatura. São pontos que naquele tempo existia alguns pontos disso. E depois a igreja teve uma luta de poder impedir isso. Impedir isso. Então, queria deixar estas duas brechas, essas duas questões, que pode ser como com a continuação da próxima conversa que nós podemos ter, né, na próxima quarta-feira. Yeah, na próxima quarta-feira, para falarmos um pouquinho mesmo desses dois pontos. É claro que vamos estar no Renascimento, falar um pouquinho no tópico da escravatura, tá, né? E quanto da vida humana, como é que era a situação aí da vida humana, como era o tratamento da mulher, as crianças, como é que era visto no Renascimento, e também quanto que a nudez, a moral, né? Então são esses tópicos que eu queria questionar, mas vai levar muito tempo, porque são coisas que levam muito ponto. E já temos só 7 minutos já para a sala fechar de novo. Yeah. Então temos esses tópicos. Queria perguntar, não vou questionar, vai ficar só assim, como os próximos tópicos para não esquecermos. Tá falado. Então, é isso aí. Todos hoje, tá? Queria vos saudar e vos agradecer a vossa presença. Estão aqui presentes nos quatro. Tem o teu santo, né? O Legendário, Manuel. Pá. Estamos todos catequistas. Bem, queria vos deixar vocês se despedirem um ao outros. E aí pronto, penso que podemos fechar, gravar o vídeo e mandar, né? Para os outros verem um pouquinho da nossa conversa e dos comentários. É isso aí. Ok. We are together, people. Estamos juntos. Ok. Ok, obrigado pela companhia, sempre um prazer. Vamos nos encontrar na próxima quarta-feira e debater as propostas que nos apresentaste. Ok, obrigado. Sim. Um bom Santo, descanso para você. eu acho que o santo áudio dele não está boa e ninguém está, não há problema. Então fechamos. Muito obrigado a todos e a próxima semana. Salve Maria. Salve Maria. Salve Maria.